Daniel, só tem um Melk nesse time pra salvar, é? Rapaz, Denise, o Melk foi um jogador que entrou no segundo tempo, como o Alexandre disse, que fez a diferença. Eu acho que o que falta a outros jogadores e que talvez sobre um pouco no Melk nesse momento, Denise, é aquela confiança de ir pra cima, de tentar um drible diferente, de tentar uma jogada diferente. O clima lá na Arena Castelão, Denise, desde o começo do jogo, tava de muita impaciência, sabe? Imagina. Quando os jogadores do Ceará começavam a trocar passes ali, ou no campo de defesa ou no meio de campo, em poucos segundos a torcida do Ceará já começava a chiar, cobrar mais velocidade, cobrar mais objetividade para o Ceará ir no ataque. E quando o Melk entrou, a gente viu esse panorama mudar um pouco, né? Ele pega a bola e vai para cima, tenta o drible, tanto é que as poucas chances que o Ceará criou na segunda etapa da partida saíram justamente dos pés do Melk, que conseguiu ter essa postura mais aguerrida. Enfim, muitos jogadores, muitos torcedores cobram o Melk mais uma vez no time titular, cobram essa presença dele, o próprio Moza comentou um pouco sobre isso na coletiva de imprensa, mas outro jogador que também foi destaque, pelo menos na minha visão, do ponto de vista do gol, foi o próprio Zanocelo, Denise, que tem se firmado como esse jogador que claramente é o cobrador oficial de pênaltis. Tem até um bastidor interessante, porque na sexta-feira a gente estava lá acompanhando o treino aberto do Ceará, o treino pronto. E o Zanocelo tirou uma parte do treinamento para treinar cobranças de pênaltis. Mesmo que não fosse um jogo assim, eliminatório, de Copa do Brasil, enfim. Isso chamou a atenção da gente. E aí, logo aos 6 minutos, ele teve a oportunidade e cobrou muito bem, né? Quem estava lá, quem assistiu pela televisão, viu claramente a qualidade da cobrança de pênalti do Zanocelo, indefensável para Alex Alves, que é o goleiro do São Bernardo. Nesse ano, Denise, as 4 cobranças que o Zanocelo teve de pênalti, ele converteu as 4. Então, assim, é um cara que tem se destacado nesse quesito. E ao lado do Melk, eu acho que seria o único destaque do Ceará nessa partida. Destaque negativo realmente é a atuação da equipe como um todo. E o público também. Você falou aí, foram 8.600 torcedores, Denise. É muito pouco para uma estreia de Série B. É muito pouco para o que a gente viu desse mesmo Ceará na Série B de 2024. Foi o líder de ranking de público, média de 24 mil torcedores. Na estreia contra o Goiás, teve 25 mil torcedores na Arena Castelão e dessa vez 8 mil, um público muito baixo. Até no PV, se a gente considera, Denise, seria menos da metade da capacidade do PV. Verdade. E o público que foi estava num tom extremamente de cobrança, de crítica. Pra você ter noção, Denise, quando o jogo foi pro intervalo, o Ceará estava ganhando de 1-0 e ainda assim o time foi vaiado na saída pro intervalo. Né? Quando o Moza fez algumas mudanças, tirou o Rafael Ramos, tirou o Wendel Silva, muitas vaias. A gente ficou até na dúvida na transmissão se na saída do Rafael Ramos as vaias eram ao Rafael Ramos ou era ao treinador que colocou o Júlio César, que é um zagueiro que atua ali como lateral direito. No caso do centroavante Wendel Silva, certamente as vaias foram para ele, porque foi mais uma atuação apagada, com, enfim, o jogador se atrapalhando ali. É um clima tenso, tá? Um clima realmente complicado, a relação entre o torcedor do Ceará e o time, desde o ano passado, o rebaixamento, agora perdeu o título estadual e o início não tão favorável da Série B assim. Enfim, o time vai ter que se esforçar muito para tentar trazer também a confiança do torcedor para perto, que a gente sabe que é algo importante nessa caminhada de Série B. E olha, Denise, que a gente tá falando aí, né, de quase ninguém no estádio, né? 8 mil pessoas, né? Um ambiente muito ruim que o Daniel tá relatando, só tinha 8 mil pessoas. Você imagina esse estádio lotado, qual seria a pressão que o Moza receberia e os próprios jogadores, né? A cobrança que existiria na saída ali do grupo, né? Na ida, saída do estádio, como já tivemos também, né? Recentemente organizada, presente ali no treino. A sensação que eu tenho é que o Ceará ainda não ligou a ideia de que ele precisa se impor dentro da competição, né? Muita morosidade, Denise. O segundo tempo, sensação de que o Ceará estava ganhando de 5-0. Tamanha a pressa que eles estavam para atacar o São Bernardo, né? Tocando a bola de um lado para o outro, trocando passes. É muito moroso, eu acho que todo esse contexto. E o Daniel relatou aí, né? O treino do Zanocelo. Tá batendo muito bem em pênalti, não foge da responsabilidade. Tem ido realmente para as cobranças, se tornou o cobrador oficial do Ceará, né? Não à toa, já tem o quê? 4 pênaltis convertidos, né? 2 gols com o jogo rolando e tal. Mas se a gente lembrar, Denise, desde a final do Campeonato Cearense, se o Ceará fez gol, foi de pênalti. Sim, o Ceará exatamente. só fez gol de pênalti, Denise. Jogada trabalhada, tô querendo lembrar aqui. Não houve. Contra o Maranhão foi um pênalti. Contra o Ceará e São Bernardo foi 0-0 o jogo. O jogo em São Paulo. E agora o jogo foi aqui 1-1, gol de pênalti. E tem um destaque interessante disso que o Alexandre tá falando, porque se a gente esticar um pouco mais, tem até um outro fator, porque ele falou do Clássico Rei. Denise, você lembra como é que foi o gol do Ceará no Clássico Rei de ida? Quem foi que fez o gol? O Luca.
Luca. Jogada de escanteio. Mas foi uma cobrança, uma bola parada. Cobrança de escanteio, Isso. cabeçada do Luca. No jogo de volta da final, foi 1-1 no tempo normal. Sim. De quem foi o gol do Ceará? Alguém lembra? De cabeça também. Não, O Luizão, não foi? Luizão. Sim. Cobrança de falta. Lembrei. Cobrança de falta. Ou seja, o que é que eu tô querendo dizer? Além desses jogos aí de pênaltis que o Alexandre citou, os outros gols marcados foram de jogadas de bola parada. Ou seja, são 5 jogos. Nada trabalhado, né? São 5 jogos do Ceará sem marcar gol, com bola rolando, jogada trabalhada. E isso levanta muitas críticas a essa presença ofensiva do Ceará. As dificuldades do Wendel Silva, o próprio Vina, que foi substituído no intervalo, e o Mozart disse na coletiva que foi por questões físicas. Você estava falando um pouco mais cedo sobre o Matheus Araújo, que desde que voltou de lesão também não tá conseguiu se firmar ali como aquele cara protagonista. O Mateuzinho também tem oportunidades, mas desde que chegou também não foi aquele cara que é uma unanimidade. Acho até que ele começou bem com Começou o São bem o Bernardo jogo, e tal, isso. e ele caiu, né? Exatamente. Mas eu nem acho que seja um problema você ter a bola parada como recurso. Isso. Inclusive o Moza trabalha isso e o Ceará tem o Luizão, né? Que é muito forte assim, no Ajuda, jogo aéreo ofensivo. Ter um bom batedor de pênaltis é importante, porque às vezes o pênalti existe no jogo. A cobrança de escanteio também. Eu acho que não tem demérito nenhum nisso que o Daniel tá falando. O que a gente está apenas abordando é que o time, para mim, tem carências ofensivas também, né? Não só defensivas. Porque falta qualidade nas peças de frente, Denise. O Ceará não tem um centroavante de confiança. É o Wendel ou o Luca. Ainda nenhum conseguiu. Ainda perdem oportunidades. Isso que... Nenhum conseguiu ainda assumir assim o protagonismo para si, né? Os pontos, o Pedro Henrique tá machucado, aí o Mel que tá tendo que jogar lá, né? Ele tá entrando bem, mas nem é a posição que ele se sente mais confortável mesmo, né? Os outros meias não estão conseguindo entregar tanto. E aí toda vida a gente vai bater nessa tecla porque acaba sendo muito ruim escutar na coletiva que o elenco é bom e tá tudo certo. Porque o Daniel esteve lá de novo e o Moza falou isso de novo, né, Falou Daniel? de novo. Que é Ele, isso inclusive, que ele disse assim, traz meias eu inquietação. nem preciso, Nem porque eu tenho 3. Falou Vina, Alano, Matheus Araújo, ainda tem o Melk, né? Enfim. E tem um ponto que me chamou a atenção também, é que no jogo de sábado, Denise, ele usou todos os jogadores de ataque, e quando eu falo jogadores de ataque, eu quero falar de atacantes e meias, tá certo? Que ele tinha à disposição. Ele testou todos, Ele todos utiliza entraram. todo jogo ele substitui Exatamente. todos. E ele vai pra coletiva e diz, não disse que o time estava muito bem, mas o que deu pra entender é que satisfeito, feliz, acomodado com a Exato. situação. Até me chamou a atenção porque, como eu disse pra vocês, teve um momento em que o Rafael Ramos foi substituído. Foi a última substituição do Ceará. Saiu o Rafael Ramos e entrou o Júlio César, que é zagueiro. E a torcida reclamou um pouco, não deu pra ter plena certeza de que a vaia era pro Rafael Ramos ou era pra substituição. Sim. Aí eu fui dar uma olhada pra ver assim, puxa, será que tem outro jogador de ataque que dê pra colocar? E não tinha, porque ele já tinha colocado todos. Ele colocou o Fernandinho, ele colocou o Alano, ele colocou o Melk, ele colocou o Luca. 4 jogadores de ataque. Os 4 que ele tinha à disposição, ele colocou. Então, assim, isso levanta justamente essa ponderação. Tudo bem, tem o Pedro Henrique que tá lesionado, que vai voltar. Mas será que só ele é suficiente pra solucionar tudo isso? Aí levanta a ponderação sobre contratações. Todos a jogar de ataque do Ceará, exatamente. porque do lado esquerdo inexiste, Denise. Assim, o Fernandinho pode ter ido muito bem contra o Mirassol, na período lá quando trabalhou com o Moza. Isso é verdade. Ele pode muito bem arrebentar o segundo turno da Série B, ele ser o melhor jogador. Mas agora, mas hoje, a preço de ele não é solução. hoje Denise. e há uns tempos, né? Não até hoje, ele, né? Ele estraga jogadas. Ele foi a perde. primeira opção do Ceará, porque o Vina é substituído. Entra o Fernandinho. No intervalo. No intervalo. Tipo assim, precisamos melhorar, pessoal. Vamos acordar. O jogo tá 1-1. Aí vem o Fernandinho. Fernandinho. Aí você pensa que vai mudar o jogo, Denise? Não vai. Por isso que o torcedor não vai pro estádio. Porque o torcedor tá cansado. As opções, inclusive, elas são as mesmas. O Daniel acabou de destacar aí. Esgotou tudo, utilizou todo mundo que tinha, do meio pra frente. Então não necessariamente a responsabilidade é só do Moza, mas acho que também falta qualidade. Sim. Dentro desse nível, né, técnico, para melhorar, ter um melhor desempenho. Acho que isso é o que me deixa mais aflito com relação ao Ceará Sporting Clube. A ideia de que está tudo bem, o elenco é bom. Eu até corroboro com a ideia de que a gente não precisa... Nós temos esse papel, o torcedor pode fazer isso. Não acho que internamente eles devem chegar lá e falar os caras estão jogando nada, tem que contratar. Eu acho até que eles podem ter internamente ter outro discurso e quando for dar coletiva, falar outra coisa. O problema é que ano após ano a gente vê que não vai chegar ninguém, Denise. Não há uma perspectiva. Daniel pode até dizer se eu estou errado, mas
Há algum burburinho, Daniel? Há algum jogador sendo cotado no Ceará Sporting Clube? Nada, zero. Nada, não tem Nenhum nome Era isso que eu ia especulado, saber, Dani. posição, Não tem nenhuma especulação, assim. não tem nada, Denise, assim. É o silêncio que me... Até quando a janela de transferência acaba? Sexta-feira acaba. E lembrando que é uma janela mais restrita, ainda tem essa dificuldade, porque você só vai em busca de jogadores que estiveram inscritos nos campeonatos estaduais. E aí o que o Moza fala, é o que a gente ouviu também do próprio Lucas Rubski, do Haroldo também em outras entrevistas, enfim, nós nunca estamos fechados a possibilidades, mas em nenhum momento há nenhum indício de que nós queremos reforçar o nosso ataque que está embaixo, nós queremos reforçar as laterais que são criticadas. Até o próprio Drubis que veio aqui, a gente tem o maior respeito pelos dirigentes, sim. mas até o próprio Drubis que veio aqui, eu não sentia, não é firmeza, mas eu não sentia aquela, olha, vai ter novidade, até o final da semana a gente vai trazer 2 laterais, 2 pontas, sabe? Eu entendo que é um momento muito restrito também, Dani e Ale, porque os dirigentes, eles fazem um trabalho bem mais minucioso por conta de empresários, acredito que me disse, acaba trazendo, dando informação e não consegue fechar, a torcida cobra e tudo. Mas a gente não consegue ver isso, gente, não é de agora não, desde o ano passado, a gente não consegue ver movimentos de contratações que possam surtir um efeito melhor. Eu não acho que a diretoria não contrata, mas no momento em que o campo está implorando por mais qualidade, você dizer que não precisa é negligenciar o problema, Denise. Mas desde o ano passado que o Ceará tá assim, Alexandre? Não, mas tipo, ano passado o time foi rebaixado, todo mundo foi embora, contratou outro time. Eu digo agora, você tem 3 meses, o ano vai completar a gente vai chegar no 4º mês. E a gente está vendo que falta qualidade. Não é natural, Denise. O Daniel, que também está acompanhando o clube, ele pode confirmar. Contra o São Bernardo, lá em São Paulo, o Ceará produziu muitas jogadas. Muito volume de jogo. Sim. Não consegue converter. Agora também, e jogando em casa, o Ceará também finalizou muito. Teve mais volume de jogo que o São Bernardo, principalmente ali em parte do primeiro tempo até fazer o gol. No segundo tempo, talvez o jogador mais perigoso tenha sido o Zanocelo. Tá errado. Não é para ser o volante que é responsável pela armação do time lá do sistema defensivo. Você precisa ter protagonistas ofensivos. Sim. Então, acho que nessa ótica de cobrança ao Moza, que precisa ele ser cobrado, né? Porque o time precisa encontrar a melhor forma de jogar. Mas quando você tem um grande número de finalizações e nenhuma tem qualidade, aí eu acho que já entra na seara jogador. Falta qualidade, falta melhor definição das jogadas. Ou então até melhor estratégia, né? Adotada. Esse sistema é o melhor, não tá dando certo. Aí botar 2 centroavantes agora, o Mel que vai jogar de saída, o que faz, né? Se o Vina não aguenta jogar, por que ele é titular ainda? Tira do time titular. Então, assim, são mudanças que acho que o Moza vai precisar fazer. Próximo jogo é a Copa do Nordeste. E aí, faz o quê? Mexe no time mesclado. Não vai utilizar o que tem de principal. Agora, quando voltar, Denise, a Série B, contra a Ponte Preta, tem a obrigação de ganhar.